Boa noite, pessoal. Nossa segunda aula de programação para a internet, ou programação web, ou programação front-end. Na primeira aula, a gente introduziu alguns conceitos sobre cliente-servidor, HTTP, requisições. Falei um pouco de o que é preciso para construir um site, que é basicamente um bloco de notas. Falei para vocês que as nossas aulas elas vão ser introdutórias até o nível mais ou menos intermediário, então não precisa ter visto as aulas do EAD, mas é bom assistir lá também, porque tem outros assuntos lá que às vezes eu não vou abordar, e também porque vocês têm que fazer a prova. Hã, então na aula de hoje, ela é uma aula que a gente vai colocar mais a mão na massa e escrever mais os códigos, etcétera. Então eu recomendei na aula passada que vocês baixassem o programa Visual Studio Code. Não sei se todo mundo baixou, se todo mundo já tinha, etc. Quem não conseguiu baixar, eu vou deixar no um link, eu vou deixar no chat um link de editor online para conseguir escrever e conseguir acompanhar, só que no editor online é mais difícil de escrever, porque você tem que fechar as tags na mão e é mais suscetível a você cometer erro. Então por isso que é interessante a gente usar o Visual Studio Code, até porque também eu vou explicar algumas coisas sobre o uso dele, e é um programa profissional, então quem quer ser desenvolvedor front-end precisa conseguir aprender, se não ele, algum outro editor de texto mais profissional. Então eu vou abrir ele aqui para a gente ver o básico dele, e aí depois a gente começa. Ah, tem o vídeo na facu no vídeo no conteúdo da faculdade? Bom, então que tenha. A gente não vai ver muita coisa complexa do Visual Studio Code, porque assim, é uma ferramenta que ele tem muita coisa aqui dentro, muita coisa de configuração, muita coisa de, às vezes você quer configurar um atalho, você quer mexer e personalizar do seu jeito, esse tipo de coisa a gente não vai ver aqui. Você pode ver tutorial no YouTube, eu acho que é interessante para ir se familiarizando e deixar ele do seu jeito. Eu só vou mostrar eh, duas coisas basicamente, como abrir arquivos e como instalar alguns plugins que a gente vai usar. Então, aqui no Visual Studio Code existe essa área aqui no lado, que é uma área que tem essa primeira aqui é de arquivos, aqui tem uma barra de pesquisa, aqui tem um link para Git, que é para controle de versão, a gente não vai usar na aula. Aqui dá para dar play no projeto e também para depurar erro. E bem aqui tem área de plugin. Então eu vou clicar nessa área de plugin aqui, que a gente precisa instalar duas coisas. Aqui a gente instala uns plugins para conseguir testar o que a gente está fazendo. Um chama Live Server, que é da Microsoft. Se você escreve Live, ele já aparece aqui, ó, Live Server da Microsoft. Aí você vai aqui nessa opção de instalar. O meu já está instalado, então não aparece, mas aí você clica aqui para instalar. Tá sem tela. Nossa, vai, o que que acontece? Então você escreve aqui, vai aqui na área de plugin, né? Escreve live aqui, clica nesse azul, bem aqui tem botão de instalar. É só clicar que ele vai instalar sozinho. Depois você pode fechar essa aba aqui.
Depois, esse daqui é o primeiro plugin que a gente vai instalar, que chama Live Preview. Existe um outro que chama Live Server, que inclusive está aqui embaixo, ó, esse daqui de baixo, esse roxo. Instala ele também aí. Se você não tem ainda, instala esse daqui também. Boa noite, Vinícius. Oi, professor, boa noite. Vai precisar abrir o VS Code e instalar essas extensões? Sim, sim, é para deixar aberto. Tá, quais são as extensões mesmo, por favor? Eu vou escrever no chat, tá? É Live Preview e Live Server. Perfeito. Eu instalo também uma outra coisa, mas aí é gosto pessoal, que é esse plugin aqui chamado Drácula, do vampiro mesmo, que ele muda as cores do tema, porque eu detesto as cores padrão do Visual Studio Code, porque eu sou ruim de vista. E também eu acho que para ensinar, essas cores aqui são melhores, porque esse rosa, ele destaca muito, esse amarelo destaca muito, enquanto que o padrão do VS Code é aquele azul escuro, eu acho meio ruim. Então eu instalei esse daqui, escolhi o tema aqui, mas aí se vocês não quiserem instalar, não precisa, porque eu acho mais fácil de enxergar com essas cores aqui. Então, abrir o Visual Studio Code, ele vem nessa tela aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma pasta para o nosso projeto. Você pode tanto criar uma pasta lá pelo Windows Explorer, normal, como se criar pasta no Windows, né? Vai lá por dentro do Windows, escolhe uma pasta, cria lá e você consegue acessar por aqui, indo no menu Arquivo, abrir pasta e você acha essa pasta aí. Ou então, cria por aqui já, quando você dá menu Arquivo, Abrir, e você entra aqui em alguma pasta, vou escolher aqui uma pasta. Eu podia criar também, mas eu já tinha criado aqui. E aí eu abro, então ela fica aparecendo bem aqui, ó, a pasta aberta. Então tem esses dois jeitos. Ou você cria pelo Windows Explorer, ou você vai aqui em Arquivo, abre pasta. Se sumir a tela avisa aí, tá? E aí por aqui você entra. Primeiro passo que a gente faz quando a gente abriu a pasta aqui, a gente vai criar nossos arquivos HTML. Essa aula vai ser inteira de HTML, tentar ver tudo que tem de principal em relação ao HTML. E na terceira e a próxima aula a gente fica mais olhando coisas de CSS que é mais complexo. Pode falar, Vinícius. Professor, tem como refazer o processo aí para criar o documento? Abrir arquivo, correto? Abrir pasta. É porque aqui não está aparecendo o menu, mas você vai clicar em arquivo. Se Ah, tiver em sim. inglês, o seu é file. Open folder, se tiver em inglês, em português é abrir pasta. Sim. Aí eu crio Aí uma você abre pasta. uma pasta e entra na pasta que você quer, ou então cria uma e seleciona, clica em Sim. abrir. Aí, uma vez que você abriu, a gente vai criar o nosso arquivo aqui. Quando eu passo o mouse bem aqui, no nome da minha pasta, nossa, não tá aparecendo, engraçado. Ah, tá, aparece quando eu passo o mouse aqui, né? Tá aparecendo aqui um arquivinho com sinal de mais. Eu Sim, tô vendo aqui. vou clicar nele. Esse primeiro cria arquivo, o segundo cria pasta aqui dentro. O terceiro ele atualiza, que às vezes fica bugado aqui, se você clicar aqui atualiza. Esse quarto eu nem sei o que que faz. Ah, ele recolhe as pastas do explorador. Então, cliquei aqui no primeiro. O nome que eu vou dar para o nosso arquivo é o nome da pasta raiz de um site, que é index.html. Isso daqui é a raiz de um site. Toda a página principal normalmente tem esse nome aqui. Então você escreve index.html. Se você não escrever ponto aqui, HTML, ele não entende como arquivo HTML, tá? Ele vai entender como bloco de notas. Então você dá Enter aí. Primeira opção, index.html, dá Enter.
Todo mundo deu uma olhada na tela. Eu vou explicar aqui algumas coisas e depois eu vou dar um tempinho para vocês escreverem, tá? Senão, se eu for fazer, esperar vocês criarem em seguida, eu acho que a gente vai perder muito tempo. Então, eu vou fazendo e aí depois eu dou um tempo para vocês copiarem tudo. Se tiverem alguma dúvida, pode falar. Diz aí, Vinícius. Professor, se puder dar um zoom aí no VS Code ou no Ah, eu próprio vou aumentar ele aqui. Então, aquilo que a gente fez na aula passada de escrever os arquivos aqui, né? Por exemplo, abrir uma tag HTML, depois abrir uma tag head. O VS Code ele ajuda a gente a fazer isso daqui. Não precisa você escrever aquela base. Para criar o código base, existe um atalho aqui no VS Code que é ponto de exclamação. Então eu coloco ponto de exclamação, dou Enter e ele vai criar o código base. E esse código base aqui, ele vem com algumas coisas. Eu vou explicar cada um desses aqui para depois não ter que a gente ficar voltando nesse assunto. Então, por exemplo, essa primeira parte aqui, o doctype HTML, para que serve isso daqui? Isso daqui está indicando para o navegador que se trata de um código de HTML5, que é a versão. Então, se eu não colocar isso daqui, ele pode entender como HTML antigo. Então, exclamação doctype HTML, ele sabe que é um arquivo de HTML5. Aí ele inicia que a tag HTML que tem que ter, e ele dentro da tag HTML, que na aula passada a gente viu só como isso daqui, dentro aqui da tag HTML ele colocou um lang en. O que é isso daqui? É a linguagem do site. Então, como o nosso site vai estar no português, a gente troca aqui para PT de português e BR de Brasil. Tem que ficar exatamente assim, tá? O PT traço e o BR maiúsculo, isso daqui é um padrão. Funciona se eu botar minúsculo? Funciona, mas é bom deixar no padrão. Se eu deixar EN aqui, o que acontece? Acontece que quando eu for testar esse site lá na página do navegador, vai ficar aparecendo uma mensagenzinha de traduzir. Você já entraram num site gringo e apareceu lá a mensagem de traduzir automática, fica lá no canto superior direito. Então essa mensagem ela aparece porque ele sabe que eu estou no Brasil pelo navegador, só que ele entende que o site está em inglês. Aí ele pergunta se quer traduzir. Para não ficar aparecendo essa mensagem, tem que colocar isso daqui, HTML lang pt-br. Aí dentro do head, eu falei na aula passada que aqui dentro existe algumas configurações do site. Então a primeira configuração aqui, que é essa tag meta char7 utf8, essa primeira configuração aqui, ela vai fazer caractere especial funcionar no meu site. Porque se eu quiser fazer isso daqui, escrever um cedilha, escrever uma letra com acento, se eu não tiver esse utf8 aqui, isso daqui fica tudo bugado, fica tudo um monte de letra estranha. Então tem que ter essa meta char7 utf8, que é uma região de código, é tipo assim, região de código de país, etc. Aí tem essa linha aqui, que é meta name viewport. O que é viewport? Viewport é o tamanho da tela do dispositivo que está acessando. No meu caso aqui é o tamanho da tela do meu notebook. E ele diz aqui, content width device width. O que ele está dizendo aqui? Está dizendo que a largura do conteúdo vai ser do tamanho do meu viewport, ou seja, do tamanho da minha tela. E aqui depois ele fala Initial Scale 1.0. O que é Initial Scale 1.0? Ele está dizendo que a tela, o site, ele vai começar com um zoom de 1.0, que é o zoom normal. Isso daqui é colocado para funcionar em vários dispositivos, o site. O tamanho, né? E aqui a gente já viu isso na aula passada, tag de title. Aqui dentro eu vou escrever aula 2 de front-end. E lembra que esse título aqui ele vai adicionar bem como se fosse aqui, ó, na aba do navegador. E aqui ele fechou a tag head. Se eu quiser colocar mais configurações aqui dentro, eu dou uma barra aqui e vou escrevendo outras coisas aqui que a gente vai ver mais para frente. E aí a próxima tag que está aberta aqui, que abriu automaticamente, é o body, que é aqui dentro que a gente vai trabalhar, que é o corpo do documento. E depois ele fechou HTML.
Então, primeira tag que eu vou escrever aqui vai ser uma tag de título que a gente já viu na aula passada, que é o H1. Quando você for escrever no Visual Studio Code, você não vai fazer isso aqui, ó, abrir, H1, fechar, escrever. Você não vai fazer isso. O Visual Studio Code, ele ajuda a gente a fazer. Então, você vai escrever só H1, ele dá uma sugestão, você clica Enter, e aí sim ele abre e fecha. Aí aqui eu vou colocar aula 1 de... E como é que eu faço para testar com os plugins que a gente instalou? O Live Preview, ele testa bem aqui, ó. Quando a gente instala o Live Preview, aparece aqui no canto superior direito uma página com uma lupa. Então, se eu clicar nessa lupa, ele abre como se fosse uma página de internet e ele já me mostra o que eu estou fazendo aqui, né? Ele já testa, já mostra aqui o que eu estou fazendo aqui. E o Live Server, ele também serve para testar. Só que assim, o Live Preview ele é legal quando eu faço pouca coisa aqui dentro. Então eu botei um título aqui e ele já está me mostrando aqui. Legal. Mas às vezes eu preciso de tela grande. Essa tela aqui está pequena. Eu preciso de tela grande, eu preciso testar tamanho, estrutura de caixa, margem, etc. Eu preciso testar tudo. Então se eu precisar testar tudo para ver realmente como o site vai ficar, eu testo pelo Live Server. Onde é que está o Live Server? Ele fica aqui no canto inferior direito, bem aqui, ó. Go Live, aqui onde está escrito Go Live. E se eu clicar em Go Live, ele vai abrir uma página de internet com a mesma coisa que estava aparecendo aqui, que é só com isso daqui que eu fiz até o momento. Eu vou deixar aberto esse daqui, porque para o que a gente vai fazer hoje é melhor esse. Deixa eu ver se o tamanho tá bom. Tá, então a gente tem um H1 aqui. A gente já viu também, né, que esse H ele vai até o 6, né? Esse H ele vai até o 6. E a diferença é o tamanho, né? Nossa, botei... Desapareceu a tela de novo, professor. Tá. Compartilha a tela errado. Então lembra que vai até o 6, né? Em HTML antigo, existe uma tag chamada que a gente vai usar muito, que ela chama div. Essa tag de div aqui, o que é que ela faz? Olha, eu criei ela aqui, vou escrever meu nome aqui, meu nome apareceu aqui. O que que essa tag fez? Ela não fez nada, assim, aparentemente, né? Mas essa tag, ela cria uma caixa em volta do meu nome. Na verdade, a maioria das tags de conteúdo que vão aqui dentro do body, elas criam caixas dentro, ao redor do elemento. Então, isso daqui é como se fosse uma caixa. Aqui, ao redor aqui, tem uma caixa, só que ela está invisível porque ela não tem cor. Então, essa div aqui, ela também cria uma caixa. Eu vou fazer um código aqui só para vocês enxergarem. Não é para fazer essa parte aqui, porque ela é uma parte da próxima aula, e aí quem nunca teve contato com isso daqui pode se confundir. Então, não se atente para isso daqui não, porque senão pode confundir muito sua cabeça. Eu só vou escrever para vocês verem como que é uma caixa fica ao redor do... Quando eu coloco uma cor aqui no... Olha só, eu coloquei uma cor no background aqui e apareceu a caixa. Então, toda a tag de conteúdo que a gente escreve aqui é uma caixa que vai ficar ao redor do elemento. Então, essa div aqui também é uma caixa, só que essa div a gente chama que é uma caixa genérica. A gente chama ela de caixa genérica. Em CSS antigo, quando eu queria criar, por exemplo, um cabeçalho, o que é um cabeçalho? A parte de cima do site, normalmente que é essa parte aqui de cima,
Normalmente, o que vai no cabeçalho de um site? Às vezes tem um banner de propaganda, se você entra num portal de notícia, por exemplo, e normalmente tem o menu também e a logomarca da empresa. Normalmente é isso que tem no topo de um site. Um banner, logomarca de empresa e o menu, num cabeçalho. Então, em HTML antigo, quando eu queria criar um cabeçalho, ou seja, fazer uma caixa, que a gente chama também de container, para fazer um cabeçalho, a gente fazia assim, uma div. Aqui dentro dela, para identificar essa div aqui, para essa daqui ser diferente dessa daqui, a gente dá uma identidade para ela ou uma classe. Então, eu dou um espaço aqui dentro e escrevo uma classe. Então, quando eu escrevo classe, lembra que o programa ele ajuda a gente. Eu escrevo classe, ele já me dá a sugestão, eu dou Enter, ele já preenche com igual e com abre aspas. Então, aqui dentro dessa aspas, eu vou dar um nome para essa caixa genérica aqui para ajudar a identificar. Vou chamar de cabeçalho. Em código HTML e em CSS, a gente não usa caractere especial e nem letra do português brasileiro, porque ele não entende. Então, esse cabeçalho aqui, eu não posso botar um cedilha aqui. Pode até ser que dê certo, mas é bom a gente não fazer isso, porque vários navegadores não vão entender, pode dar problema, pode dar, entendeu? Então, tanto na questão de código aqui dentro, eu não vou usar caractere especial nem acento, como aqui no nome dos arquivos, eu também não vou colocar acento, por exemplo, aqui, e nem espaço. Eu não posso fazer isso daqui, ó. Não posso fazer isso daqui. Deixar espaço e caractere especial em nome de página, porque esses nomes, eles são nomes de endereço. Eles vão lá em cima, a gente escreve eles lá em cima para entrar no site, né? Então, não pode fazer isso. Então, o cabeçalho vira cabecalho. Então, eu sei que essa caixa aqui, ela é uma caixa que aqui dentro eu vou construir o cabeçalho do meu site. Antigamente, a gente fazia isso. Com o HTML mais recente, que é o HTML5, eles introduziram uma coisa chamada tag semântica. Vou escrever bem aqui só para vocês lerem, depois eu apago. Tag semântica. Na verdade, eu vou colocar dentro do H1 aqui. Tag semântica. O que é semântica na língua portuguesa? É alguma coisa que dá significado. Então, o que é uma tag semântica? É uma tag que dá algum significado. Porque se eu escrevo essa div aqui, se eu crio essa tag aqui, div, e eu crio essa caixa, ela não tem significado nenhum. Se você olha no código-fonte de um site e enxerga uma div lá, você não sabe do que se trata. O navegador não sabe do que se trata, o buscador do Google não sabe do que se trata, a não ser que você... Eu acho que mesmo sinalizando aqui cabeçalho, ele não vai saber o que é, porque pode estar qualquer coisa escrita aqui dentro. Então, hoje em dia, como é que se faz isso aqui? A gente usa as tags semânticas. Eu vou mostrar aqui uma imagem aqui no Google, quais são essas tags semânticas. Tag semântica, ela serve para estruturar o nosso site em caixas, assim, é como se você criasse várias caixas, vários containers, e você estrutura a aparência dele só com essas caixas. Então, eu vou abrir, deixa eu ver um aqui que seja bom, uma imagem boa. Pode ser essa daqui mesmo, ela está um pouco pequena. Ah, tá aqui, ó. Ah, caramba. Então, o que são tags semânticas? Tags que têm significado. Essa parte de cima aqui do site é o cabeçalho, né? Então, existe uma tag exatamente para a gente criar cabeçalho, que é essa tag aqui, ó, header. Então, em vez de eu escrever div class cabeçalho, eu crio uma tag chamada header, que só de bater o olho você já sabe que é um cabeçalho. Tem diferença as duas? Não. Se eu fizer com headers ou se eu fizer com div, a aparência vai ser a mesma. A diferença é o significado que ela me dá para eu bater o olho aqui e saber que isso daqui se trata de um cabeçalho
e também porque os buscadores, o navegador também entende que aquela área é uma área de cabeçalho e melhora o seu site. Então, essa que é a diferença. Mas diferença visual não tem. Então, a gente vai construir da forma correta, né? Que é usando as tags semânticas. Então, queremos criar essa parte aqui de cima, que é um cabeçalho, vamos criar essa tag header. Tem outra tag semântica que chama nav, que é essa daqui, ó. O que que a tag nav faz? De novo, ela não tem diferença se eu criar nav e criar header, tipo assim, não vai mudar nada a aparência. É só uma forma de sinalizar o que eu tenho ali dentro. Então, eu estou sinalizando que dentro dessa tag aqui, eu quero criar uma navegação de links. No caso, nav a gente usa para criar menu. Então, você tem lá um menu de um portal de notícia, né? Notícia, entretenimento, esporte, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aquele menu lá, ele é feito dentro de um nav. Então, a gente vai abrir uma tag nav e dentro de nav a gente vai criar esse menu. Exatamente, coach. Para o site ser impulsionado, para o navegador entender ele e as engrenagens de SEO ali também entender, e aí ele consegue posições melhores nos buscadores. Então, dentro de nave, o nome já diz, nave vem de navegação. Então, um link, navegação de links, né? Toda vez que eu quiser criar um menu de navegação de links, a gente vai colocar dentro de nave. Existe a tag que chama section também. O nome já diz, ele é uma seção. Então, você quer criar uma seção ali dentro do seu site, você bota section. Às vezes tem uma seção ali que tem uma propaganda ou alguma coisa mais isolada. Existe essa outra aqui que chama aside. Aside o nome já diz também, é uma coisa que fica um pouco pro lado, né? Tipo, é igual aquela barra no YouTube, né? No YouTube você tem bem aqui o vídeo dando play. Aqui você tem a área de comentário. E aqui do lado você tem uma recomendação de vídeo, né? É bem parecido com isso daqui. Então, quando a gente quiser criar essa área no lado, a gente vai usar a side. E aqui não tá aparecendo para mim, eu espero que esteja aparecendo para vocês, mas aqui embaixo é o footer, que é o rodapé, né? O rodapé é aquela parte lá de baixo que tem todos os direitos reservados, trabalhe conosco, tem vários links lá também, link de rede social, etc. Então, só da forma como ele desenhou aqui nesse exemplo, o site ele já fica meio estruturado, sabe? Só que se você só fizer essas tags, ele não vai ficar desse jeito. Então, é exatamente o que a gente vai fazer agora. A gente vai botar essa estrutura básica aqui. E tem mais uma que não estava aqui, que é o main, que eu vou fazer aqui. O main, o que a gente bota dentro do main? Na verdade, tem outras que não estão aqui. Tá faltando tag aqui, né? Eu vou mostrar agora. Então, primeiro a gente cria um header. Criei um header. Dentro do header a gente cria um nav. Então, aqui dentro eu já estou pronto para fazer um menu. Eu vou só escrever aqui para deixar sinalizado. Fora do header, Professor, está mostrando somente a tela do Google, não voltou para o visual. Obrigado. Professor, posso tirar uma dúvida, por favor? Pode. Ali dentro do div, teria que estruturar daquela forma o read, o nav, o aside, o section, o O que a gente se fosse criar com div, a gente ia ter que ficar fazendo isso daqui, ó. Faz um div class, dá o nome de navegação, e aqui que eu sei que é uma navegação. Aí div class rodapé, div class rodapé, aqui dentro eu sei que é um rodapé. Então é assim que tinha que fazer se fosse, né, antigamente. Sim. E aí agora a gente vai fazer do jeito certo, né? Eu criei um header, vou criar um header aqui. Dentro do header eu vou criar um nav. Repare que eu só escrevo e dou enter, né? Ele já completa para mim. Aqui dentro vai estar o menu. E aí a gente tem que, principalmente quem não está muito acostumado com HTML ou quem nunca viu nada de HTML, você tem que estar muito atento aonde você está abrindo a tag e aonde você está fechando. E o programa ele ajuda a gente também. Tá vendo essa linha aqui? Tá vendo essa linha? Se você seguir ela, você vai saber onde fecha. Aqui dá para saber fácil porque está próximo, mas quando esse código estiver grande, você vai ter que rolar muito a página assim até ver onde fecha. Para você não se perder, é só seguir a linha. Então ele está abrindo aqui e está fechando aqui embaixo. E por que você tem que saber isso? Porque você tem que saber que aqui
aqui está dentro do header e aqui está fora, né? Então você tem que dar um enter lá fora para ele sair daqui de dentro do header. Então aqui fora do header, eu vou criar o main. Essa tag aqui, main, como o nome também já diz, é o principal. Então o conteúdo principal do meu site ele vai ficar aqui dentro. Tem uma tag que eu não falei, que às vezes é uma tag que ela comporta texto. Então imagina um site de notícia, você abriu lá uma notícia e tem lá um monte de texto. Esse texto ele está dentro de uma tag semântica chamada de article. O nome também já sugere, né? É o artigo. Então o artigo daquela página está dentro da tag article. Então aqui dentro a gente vai fazer um P de parágrafo, que a gente viu na aula passada, e aqui dentro a gente escreve um monte de coisa lá do artigo, por exemplo. Entendeu? Então, abri um main para botar o conteúdo principal. Dentro do main, eu abri um article para botar o texto. Só que o article, ele não é ainda o texto. O article, ele só é a caixa que dentro dela vai ter o texto. O que faz o texto, o que faz o parágrafo, né? A tag de parágrafo. Então, abri um parágrafo aqui. Na verdade, e se eu excluir isso daqui, aparece texto? Se eu não tiver tag de parágrafo, aparece. Só que esse texto aqui, por que não é legal fazer isso daqui? Porque esse texto a gente não vai ter controle sobre ele, a gente não vai conseguir aumentar a fonte, a gente não vai conseguir aumentar, a gente não vai conseguir dar cor para esse texto, a gente não vai conseguir formatar esse texto. Então ele precisa estar dentro de uma tag de parágrafo, porque através do parágrafo a gente vai conseguir formatar esse texto e depois deixar ele bonitinho lá na próxima aula que é CSS. Então, olha só como as linhas elas vão guiando a gente. O artigo está abrindo aqui, está fechando aqui. O P está abrindo aqui, está fechando aqui. É importante você respeitar os espaços que o programa vai dando. Você vê que toda vez que eu entro dentro de uma tag, ele empurra para o lado direito a tag. Por quê? Que é para dizer que uma coisa está dentro da outra. Então, eu tenho o bar aqui, ele está grudado aqui nessa parede, né? A partir do momento que eu dou um enter aqui, ele já não fica grudado aqui, ele já dá um espaço, porque ele vai colocar dentro do body. Isso é o que a gente chama de identar código, né? Identação. Identar. A gente chama de identar. Então, se em algum momento você estiver trabalhando num lugar, seu código tiver uma bagunça, alguém fala para você, nossa, você tem que identar esse código aí. Você tem que organizar o código. O VS Code ajuda a gente a organizar o código. Se tiver tudo assim, ó, que é bem ruim, na verdade, porque... Por que é ruim ficar desse jeito aqui? Quando tiver muito código, você vai se perder nesse código. Você não vai saber onde está abrindo, onde está fechando, vai ser bem difícil de se achar se tiver tudo assim, ó. Quando eu dou aula para aluno de ensino médio, no início, eles acham que é legal ficar assim, eles fazem isso daqui, ó. Porque eles, não sei, eu acho que eles se sentem um pouco incomodados de ficar daquele jeito lá, eles fazem assim, para ficar tudo reto. Só que se você faz isso, lá no final, quando o código já estiver imenso, você vai se perder, porque é muito difícil de entender o código desse jeito. Você não sabe onde abre o quê, onde fecha o quê. Então, como é que o VS Code ajuda a gente a formatar? Você clica com o botão direito e vai em formatar documento, que ele organiza, né? Então, o head está dentro do body, o nav está dentro do head, o main ele está na mesma direção do header. Por que ele está na mesma direção? Porque o main não está dentro do header. Se ele estivesse dentro do header, ele estaria aqui. Então é bom manter essa organização e respeitar esses espaços. Toda vez que você dá um enter aqui, você não tem que apagar isso daqui não. Se você apagar, como é que faz para dar esse espaço longo? Tecla Tab. Tecla Tab dá esse espaço longo, ó. Porque se você der só espaço, ele vai um espaço curto. E o Tab, ele alcança aqui mais fácil. Então, beleza. Professor? Criamos um header. Professor? Oi? Deixa eu só tirar uma dúvida. No caso aí essas tags semânticas, elas podem ficar dentro da div ou não precisa criar, no caso aqui do head, não precisa criar a div? Eu poderia criar a div e dentro da div fazer o read, o nav e todas essas tags semânticas? Elas podem ficar dentro de uma div, só que não faz muito sentido, sabe? Porque aqui já vai ser o cabeçalho, então eu botar ela dentro de uma outra caixa não faz muito sentido.
Entendi. Mas elas Quando podem estar dentro de uma grande tag aqui, que pegando todo o conteúdo. Eu não sei, talvez por alguma coisa específica que alguém queira fazer, mas eu não costumo fazer dessa forma. Entendi. Então, quando eu já faço o read ali, ele já entende já que é uma caixa já, né? Que o que está Sim. dentro ali, entendi, perfeito. Então, o cabeçalho está aqui dentro. O meu menu principal está aqui dentro. Imagina que eu quero dividir dessa forma. Olha, aqui tem um cabeçalho. Aqui tem o conteúdo principal. Imagina que eu quero mais um pedacinho bem aqui para fazer alguma coisa aqui. Talvez eu até divida isso daqui em dois, assim, ó. Isso daqui pode ser uma seção, igual a gente viu lá no fora do main. Ele pode ser uma seção que ele pode ter alguma outra coisa ali, talvez uma propaganda. Então, embaixo do main eu vou criar um section só para fazer aquela seção. E embaixo dessa seção, que é o que sobra aqui para baixo, eu vou fazer o rodapé. Então, embaixo da seção aqui, vou fazer um footer. Depois eu vou dar um link para vocês assim com toda. Vou pegar lá no, vou mandar o chat GPT me dar todas essas tags aqui e o que elas significam em um arquivo só. Aí eu vou mandar para vocês aqui no chat, que aí fica fácil de lembrar, sabe? Porque de cabeça assim sem treinar, pode ser que na verdade é muito fácil de esquecer, né, sem treinar. Então, coloquei o footer aqui. Então, essa daqui seria uma estrutura básica inicial para estruturar o nosso site. Só que não está aparecendo nada aqui, né? Como eu falei, essas caixas elas estão vazias, elas não têm altura, elas não têm elas têm a largura padrão, na verdade, que vai pegar toda aqui a tela. Elas não têm nenhum tipo de configuração e só aqui dentro que tem um conteúdo que eu escrevi, né? Então, só para saber, as tags semânticas, e a gente não usou a side, né? Nesse nosso exemplo, a gente não vai usar a side, porque eu quero que o meu conteúdo ele pegue isso aqui inteiro, sabe? Ou então, se não pegar a tela inteira, porque é meio feio, que pegue daqui até aqui, assim, ó. E essa parte aqui fique branco e essa parte aqui fique branco. Então, eu vou pegar tipo um quadrado assim para o conteúdo principal, sabe? Eu não quero aquela lateral aqui, então eu não vou criar um aside. Vou deixar dessa forma aqui. Eu não sei se vocês forem escrevendo ao longo do tempo, eu vou dar 2 minutos aí para escrever essa estrutura básica. Quem não tem Visual Studio Code, eu vou colar no chat o editor HTML online. Aí você escreve lá e para ir acompanhando. Como eu disse na outra aula, é esse daí, ó, da W3 School, isso mesmo. Como eu disse na outra aula, pode falar, Mari. May. Como eu disse na outra aula, você só consegue aprender isso daqui escrevendo, testando e fazendo. Professor, Oi. para um site de notícia, essa estrutura é básica ou para qualquer outro tipo de site? Um site com vídeo, de música, ou teria que ser. Qualquer site você consegue, com essa estrutura básica, você já consegue começar. Perfeito. Lembra que você não precisa fazer o símbolo, basta escrever o nome da tag direto. O programa vai te dar uma sugestão. Se for o que você quer, você dá Enter, que ele já vai criar e fechar a tag. É muito prático. Se porventura a gente quiser botar esse site no ar, tem alguma forma que dê para a gente botar ele no ar, sem ter que pagar uma hospedagem, assim, só para teste mesmo?
Tem, a gente pode usar o GitHub. Na última aula a gente pode ver um pouquinho sobre GitHub e a gente vai publicar a nossa página. Perfeito. Quem já foi terminando, se puder escrever no chat ou der um joinha aí para eu ficar sabendo. Assim como existe código semântico para essas estruturas de caixa, também existe código semântico para algumas configurações de letra. Por exemplo, negrito. Antigamente, como era que fazia negrito no HTML? Você escrevia B e aí você escrevia aqui, ó. Fica negrito, tá vendo? Só que hoje em dia não é usando o B que a gente faz negrito, né? Ainda funciona porque é uma tag que está ainda dentro do HTML, mas hoje em dia a gente usa strong, né? Strong que é de forte. Então você usa strong, então ele sinaliza que aqui vai ter uma letra forte. E aí fica negrito. E existe também o itálico, que antes era um I. Hoje em dia a gente não usa como I, a gente usa como EM. Eu nem sei o que significa EM. Mas é o itálico, é o EM, né? Aí ele fica deitado ali. Lembra que, olha só, eu escrevi o strong aqui, eu dei um enter e eu escrevi o itálico aqui. Só que ele botou tudo junto aqui, ó, tá vendo? Lembra que o programa, ele não entende barra de espaço. Para você fazer uma quebra de linha, você tem que botar a tag de quebra de linha, que é BR, aí sim ele quebra a linha lá para baixo, ó. E lembra também, não lembro, na verdade eu não lembro se eu falei, mas existe uma tag aqui que coloca uma linha, que é a tag HR. Então se eu botar um HR aqui, olha, ele coloca uma linha, tá vendo? Existe também o sublinhado, que é o U. Não lembro se tem tag semântica para o U, ou se sempre foi U. Se alguém souber no chat lembrar. Então o sublinhado é U. Então toda vez que a gente quiser deixar alguma coisa strong, e se eu quiser deixar só uma letra, por exemplo, eu quero deixar só meu nome do meio em strong, como é que faz aqui? Você tem que posicionar, né, para ele cobrir aqui só o que você quer que fique no strong, então vai ficar assim. Então, ó, Douglas Strong, meu nome do meio, fecha strong, e aí ele deixa só esse daqui negrito. Então, existe próximo passo aqui, existe uma tag que ela é muito importante, que são as tags de lista. E as listas, elas servem para você criar, tipo aqueles marcadores de Word, sabe? Que fica uma bolinha ali, você faz uma lista de mercado, por exemplo. Você pode tanto usar para isso, como a lista também é usada para criar menu. Então, a gente vai fazer uma lista de compra aqui, e depois a gente vai fazer como se fosse num menu. Eu vou deixar isso daqui aqui. Eu vou colocar essa lista de compra dentro do main aqui, já que a gente está na página principal aqui. O conteúdo principal do site é dentro do main. Então, dentro dele aqui, dou um enter aqui no lado, né? Eu vou botar a minha lista de compra aqui. Vou botar um H2 aqui só para sinalizar que é uma lista de compra. Então, abaixo do H2 eu vou escrever a lista. A tag que abre lista é UL. O que significa UL? Eu vou colocar um comentário aqui. Para você fazer um comentário dentro do HTML, você abre aqui o símbolo, dá ponto de exclamação, 2 tracinhos, e ele faz isso daqui. Tudo que eu comentar aqui dentro não vai aparecer no meu site. É uma forma de eu fazer um comentário para mim mesmo,
ou então para minha equipe que vai ver isso daqui. Então eu posso colocar aqui que o L significa o que é isso daqui? É uma lista não ordenada, né? É uma lista sem ordem. Abriu o L aqui. E aqui dentro do L, ou seja, criei uma lista sem ordem. Aqui dentro do L eu preciso criar os itens da lista. Item da lista é LI, que é List Item. Então aqui dentro eu vou criar uma lista. Existe um atalho aqui no VS Code, não sei se vai funcionar no de vocês, mas é Alt, segura Shift, seta para baixo, aí ele repete aqui. Clica na linha, segura Alt, segura Shift, seta para baixo, que ele vai fazendo vários aqui. Ou você dá Ctrl C, Ctrl V. Eu recomendo que quem quiser ser desenvolvedor front-end, que vá no YouTube e pesquise configurações de VS Code e atalho de VS Code. Tem um monte de informação interessante que ajuda muito na produtividade. Esse tipo de coisa eu aprendi lá, assim, de atalho, tem até muito mais coisas aqui do que eu sei que ajuda muito, tipo essa parte aqui de replicar uma coisa que vai ser o mesmo código, é uma mão na roda. É bem mais rápido, inclusive, do que o Ctrl C, Ctrl V. Então, criei aqui uma lista não ordenada. Por que não ordenada? Porque não tem ordem, né? Então, são bolinhas aqui. Então, abri o L, que é a lista sem ordem. Abri LI, que são os itens da lista. E copiei e colei aqui o mesmo código. Hoje em dia, no HTML, nem precisa fechar o LI. Só que eu acho muito estranho ficar assim, porque eu sou antigo, né? Eu aprendi HTML por volta de 2006, 2007. Então, eu não estou nem um pouco acostumado com isso daqui. Então, eu sempre fecho. Mas hoje em dia, no HTML de hoje em dia, não precisa fechar essa lista aqui. Não é obrigatório fechar essa lista. Então, criei aqui uma lista sem ordem. Existe também a lista com ordem. A lista com ordem, a diferença é que em vez de botar um U aqui, você bota um O. OL. OL de quê? De Ordered List. Lista ordenada. E aqui embaixo a mesma coisa. Eu vou dar Ctrl C, Ctrl V aqui. Professor, eu Oi? tentei fazer dessa forma aí para duplicar e não consegui. Aí o que eu fiz? Eu botei o LI, botei o asterisco e botei o número de lista que ele vai criar. É verdade, tem esse atalho também. Dá para fazer de várias formas, né? Aí ele multiplica, né? Exatamente. Aqui dentro do OL a gente consegue escolher esse marcador. O padrão é de número, mas dá para mudar. Se você escreve aqui type e coloca, por exemplo, um A, aí tem o A maiúsculo e tem o A minúsculo. Se eu boto o A maiúsculo, ele deixa as letras todas maiúsculas. Se eu boto o A minúsculo, ele deixa o A todo minúsculo. O A não, as letras todas minúsculas. Parece que tem também algarismo romano, eu acho que é um I, isso, um I. Ele coloca algarismo romano, e se eu botar o I maiúsculo, ele bota letra maiúscula. E o padrão é. Se eu botar número 1, ele volta para número, só que não precisa número 1, né? O padrão já é número, então dá para apagar aqui. Então, são essas as. Vou colocar bem aqui o que é A maiúsculo, A minúsculo, I maiúsculo, I minúsculo. São essas opções aqui e eu vou botar aqui que é type. Tem que ser type igual, abre aspas, fecha aspas.
E se a gente quisesse criar um menu, a gente vai fazer essa mesma coisa, só que dentro do Nave. Então, eu vou voltar aqui para o menu, aí depois eu vou deixar vocês copiarem. Vou voltar aqui para o menu, no header. Aqui onde está escrito menu, eu vou criar aqui o menu. E o menu ele é uma lista que depois a gente vai botar link em cima dele. Então, eu vou criar aqui um LI. Fiz um menu básico aqui. Home, quem somos, produtos, contatos. Só que não dá para clicar ainda. Por que não dá para clicar? Porque não são links ainda. A gente não viu como é que faz link. Eu vou colocar aqui embaixo, em cima do main. Eu vou colocar aqui como é que faz link. Aí eu vou deixar vocês copiarem enquanto eu pego uma água ali. Como é que cria link? É super fácil. É letra A, dá Enter. Aí o que que ele vai fazer aqui? Ele vai escrever um href igual, abre aspas. Então, aqui dentro da aspas, eu vou escrever para onde eu quero que esse link aponte. Eu quero que ele aponte para www.google. Quando eu clicar, ele vai apontar para www.google.com.br. Clicar onde? No que eu vou escrever aqui dentro. Aqui dentro, tá vendo onde está piscando? Entre fechar o símbolo e abrir esse daqui, aqui dentro eu vou escrever clique aqui. Então, quando eu escrevi clique aqui, ele fez aqui o link, ó. Então, se eu clicar nesse link, ele vai me redirecionar para onde? Para o que eu coloquei aqui dentro da aspas. Então, é assim que cria um link. Escreve A, dá Enter. Dentro da aspa, você coloca o endereço para onde você quer ir. E depois que fecha esse símbolo, você coloca o texto que você quer. Que eu botei clique aqui. Então, para transformar esse menu em links, eu preciso colocar esses LI dentro de um A. Tem uma forma de fazer, só que eu não vou mostrar. Tem uma forma mais um pouco prática de fazer, mas eu vou fazer da forma raiz. E aí depois eu... Na verdade, eu acho que é o contrário. Eu vou botar o link dentro da lista. Vou botar aqui o link dentro da lista, ó. LI, o A, coloco o home, fecho o A, fecho a lista. E aí o home já virou um link aqui. Eu não vou botar endereço aqui, eu vou botar um jogo da velha. Por enquanto. Cuidado para não sobrar nada. E às vezes sobra algo que está fechando sem querer, porque o programa ele fecha sozinho às vezes. E aí isso daqui às vezes sobram uns códigos aí, você tem que ficar apagando. Então tá aqui, ó. Abri aqui. Fechei aqui. Fechei aqui. Fechei aqui. Fechei aqui. Então agora os quatro já são links, só que eles não estão indo para lugar nenhum, porque eu coloquei jogo da velha aqui no lugar do link. Então ficou assim, ó. Copia aí que ainda não conseguiu.
Esse site aí é o que, o Wilton? Professor, terminando a aula, teria como você mandar todo o código no chat? Eu acabei perdendo uma parte. Aí queria o código inteiro no final, se puder. Quiser, eu te mando agora, aí você acompanha. Por favor. Mas eu posso mandar também no final. Vou mandar agora para quem não tem. Aí só troca os nomes se você quiser. Aqui a gente transformou um texto em link, né? O clique aqui, ele foi transformado em link. E se a gente quiser transformar uma imagem em link? Porque tem isso também, né? A gente tem uma imagem, você vai clicar na imagem e você vai ser redirecionado para algum lugar. Como é que faz isso? É só você botar uma imagem bem aqui, ó. Em vez do clique aqui, você coloca uma imagem. Como é mesmo que coloca imagem? Tag IMG. Escreve aqui a tag IMG. Bota bem aqui. Deixa eu pegar uma imagem pequena aqui. Coloquei aqui uma imagem. O que que é esse Alt aqui, ó? Alt. Esse Alt aqui, você vai descrever a sua imagem aqui dentro. Nem sei se é assim que escreve Golden Retriever. Por que que a gente escreve? A gente descreve a imagem aqui. Isso daqui serve de acessibilidade. Tem gente que usa site usando ferramenta de acessibilidade. A pessoa pode ser cega, por exemplo, e aí o Alt descreve o que que é a imagem. E aí eu vou abrir aqui para testar. Então, ó, você vê que quando eu passo o mouse, tem um link, né? E aí eu clico, ele vai ser redirecionado. Só que aqui buga às vezes, né? Funciona melhor quando eu abro na tela inteira no outro plugin, no plugin aqui debaixo de Go Live. Mas essa imagem já é um link, né? Que você vê que aparece a mãozinha de link.
Como é que eu faço para inserir essa imagem se ela não tiver na internet? Porque eu peguei o link direto da internet aqui, ó. Aqui dentro do href a gente bota o link. Não, eu tô... Aqui dentro do src, né, da imagem, aqui, ó. Dentro do src, a gente bota o link da imagem. Eu peguei direto da internet, mas se eu quisesse pegar do meu computador, eu preciso baixar uma imagem, preciso dar um nome para ela. Eu vou fazer aqui. Vou salvar essa imagem na pasta aqui, na pasta do meu projeto. Então, quando eu salvo na pasta do projeto, aparece para mim bem aqui, ó. Eu salvei dentro da pasta do projeto, apareceu para mim aqui o nome que eu botei. Eu botei o nome de dog e ela é uma imagem do tipo JPG. Como ela é uma imagem JPG, eu preciso respeitar essa extensão. Então, aqui na hora de botar a imagem, né, tô com a tag imagem aqui, ó, imagem, img src igual, abre aspas. Aqui dentro das aspas eu vou botar o endereço da imagem. Qual é o endereço da imagem? Como ela está na pasta raiz aqui do site, ela não está dentro de nenhuma pasta, ela está dentro só da pasta front-end, mas o index também está na pasta front-end. Então, se eu escrever dog.jpg aqui, já aparece a imagem. Ó, já aparece. Mas não, normalmente em site, quando a gente cria projeto, não é assim que a gente faz. A gente tem uma pasta que fica só as imagens, e normalmente o nome dessa pasta é IMG. Então eu vou arrastar para dentro de IMG aqui a imagem. Então eu tenho uma pasta aqui chamada IMG, e dentro dela eu botei a imagem. Então agora não funcionou, porque o endereço está errado aqui. Então, para eu acessar essa pasta, eu escrevo o nome da pasta aqui e dou uma barra. E aí depois eu boto o nome, ó. Então fica assim, ó, o endereço img barra dog.jpg. Aí ele entende que está dentro dessa pasta aqui. Aí ele adiciona a imagem. Então é dessa forma que a gente faz para adicionar a imagem de forma local, quando você tem essa imagem baixada no seu computador. Sempre renomeie essa imagem para nomes fáceis de saber, porque às vezes você baixa da internet e vem um nome gigantesco, cheio de caractere especial, e às vezes não funciona por causa disso, porque tem porcentagem, tem C cedilha, tem um monte de coisa no nome da imagem. Então, renomeia para um nome simples e aí digita aqui que vai funcionar. Já vira aquele tipo de link que quando você clica, ele abre o link, mas ele permanece com seu site aberto? Ou seja, ele abre em outra aba. Muitas vezes a gente vai ter que criar esse tipo de link para não prejudicar a navegação do nosso site. Então, por exemplo, você bota um ícone de rede social, vou botar aqui um Instagram. Fechou o visual, professor? A tela. Criei um A aqui, um link, né? Criei um A. Aqui dentro, eu escrever Instagram. Aqui dentro, para esse nome Instagram virar um link, tá bem aqui, ó. Se eu clicar nele, ele não vai para lugar nenhum, porque não tem nada aqui dentro. Vou botar... Vou botar o mesmo endereço aqui do Google. Então, se eu clicar aqui, ele vai para o Google. Só que eu quero que quando eu clicar aqui, não suma essa minha tela aqui. Porque do jeito que está aqui, se eu clicar, o link vai carregar em cima da minha página. Eu quero que carregue em outra aba. Como é que faz isso? Depois daqui do fechar aspas, ó, tá abrindo aspas aqui. Professor, para o compartilhamento. De novo. Deixa eu fechar aqui, tem muita coisa aberta aqui.
Então, ó, tô abrindo a aspas do link aqui. E a aspas do link, ela fecha bem aqui. Depois que ela fecha, eu vou dar um espaço. Vou escrever target. Target. E existe esse primeiro aqui, target blank. Então, quando eu crio um link com target blank, o que que acontece? Quando eu clicar nesse Instagram, ele vai abrir em outra aba. Tá vendo? Ele abriu numa segunda aba o site. Ó, vou clicar de novo aqui em Instagram. Ele abre em outra aba. Por que que é interessante fazer isso? Porque às vezes você não quer sair do seu site. Principalmente se for site de vendas. Você não quer que o cliente saia do seu site para acessar o Instagram da loja. Então abre em outra aba e o seu site continua aberto aqui. Então é target blank. Target blank. Eu vou botar depois num documento todos esses códigos aqui para deixar com vocês num doc. Vou diminuir de novo aqui. Aí eu tinha falado. Ah, tá. Eu já falei do. Se eu botar a imagem dentro do A, né? Olha, a imagem aqui, ela tá dentro do A. O A tá fechando depois da imagem, tá fechando aqui. Tá abrindo aqui o A, tá fechando aqui. No meio dele tem uma imagem. Então essa imagem, ela virou um link, né? Porque ela tá no meio do A, dentro do A, do link. Então a imagem virou o link, né? O HTML, se a gente quiser escrever tudo de lado, inclusive eu acho que, deixa eu ver aqui, eu acho que o Google ele é feito dessa forma. Vou mostrar para vocês aqui. O Google aqui, quando eu olho o código-fonte da página, ele é escrito tudo para o lado. Então, olha aqui, ó. Doctype HTML, para dizer que é HTML5. Aí abre HTML aqui. Ele tem outras coisas aqui dentro. Olha o lang bem aqui. PTBR. E ele vai indo para o lado, ó. O código dele vai indo para o lado. Head, meta, char7 UTF-8. Meta content darklight. Name. Ele tem várias outras configurações de página, né? E ele tem isso daqui adiciona um ícone, ó. Essa parte aqui tá adicionando um ícone. Que ícone é esse daqui? É esse ícone, esse G bem aqui, ó. Esse G que tá aqui na aba é esse ícone aqui. Tanto que se eu clicar, ele me mostra aqui, ó. É esse G. Então, inclusive, fica aí também essa dica, né? Depois quando a gente for fazer nossa página, a gente vai fazer isso daqui, né? Botar um ícone. Mas é esse daqui, ó. Link href. Coloca o link de um ícone. Tem que estar hospedado em algum lugar, né? Bota o ícone de um link. E aí bota hell icon. Ele vai saber que é um ícone. E vai adicionar o ícone aqui na aba. E ele vai embora aqui para o lado, né? O Google. O que eu queria dizer com isso é que o site ele pode ser escrito tudo para o lado. O HTML não, como eu disse, né, o HTML ele não entende essa barra, esse enter que a gente dá para quebrar a linha, né? A gente só não faz ele todo para o lado porque é muito difícil de entender, né? É mais fácil de entender quando você está fazendo assim, um em cima do outro, né? Dizem, inclusive, aí eu não sei se é mito, eu acho que na época, talvez no CSS faça diferença. No CSS, esses espaços aqui, eles são contados como alguma coisa, assim. Então, eu lembro que na época o pessoal falava que se você fosse tirando todos os espaços e deixasse sem nada de espaço um do lado do outro, você ganhava um pouco de performance. Como eu disse na aula passada, hoje em dia, com a internet da época que era lenta, pode ser que isso fizesse diferença. Hoje em dia nem faz tanto, então
a gente faz dessa forma aqui, um embaixo do outro. Eu lembro que antes tinha até um programa que fazia isso. Você pegava todo o seu código, por exemplo, eu selecionava aqui. Deixa eu ver se está aparecendo a tela. Eu selecionava todo o meu código aqui, dava Ctrl C, ia nesse site, dava Ctrl V lá, clicava no botão e ele me trazia esse código todo escrito assim, ó, um do lado do outro. Ele tirava os espaços, ele deixava tudo assim. E aí não ficava espaço nenhum. Ficava todo assim pro lado, sabe? Aí na época diziam que isso ganhava performance. Eu nunca confirmei se era verdade. Mas o pessoal fazia. Só que hoje em dia com a internet, né? Não faz tanta diferença assim esses espaços. Até porque hoje em dia você vai ver um código de HTML, principalmente quando usa biblioteca, Bootstrap, um monte de coisa, é um código imenso, parece que o código não tem fim, assim, de tanta coisa que tem lá dentro. E mesmo assim os sites carregam rápido, então eu tiro aqui esses espaços, assim, porque às vezes está assim, por uma questão de organização mesmo, mas... Deixa eu ver aqui no meu roteiro se tem mais coisas para eu ver. Se alguém tiver uma dúvida, pode perguntar. A gente vai colocar um vídeo aqui do YouTube. O código é meio complexo, só que você não precisa saber do código inteiro, porque dá para pegar do YouTube pronto. Dá para pegar o código pronto de lá. Deixa eu ver se vai dar, né? Porque às vezes quando o vídeo está protegido por alguma coisa, ele não deixa. Faz tempo que eu não adiciono vídeo em site, mas eu vou adicionar aqui para baixo. Eu vou adicionar abaixo de tudo isso que a gente fez aqui. Vou mostrar na tela. Então, eu vou botar dentro dessa seção aqui esse vídeo. Embaixo do main, aqui dentro da seção. Vou botar bem aqui o vídeo. Como é que faz? A gente vai aqui no YouTube, ó. Vê um vídeo aqui. Botão direito aqui em cima do vídeo. Bem aqui, ó. Copiar código de incorporação. Tem até o símbolo aqui das tags, né? De HTML. Copia. E aí eu vou colar aqui. E aí ele vem assim, ó. Ele vem num tamanho padrão. Se você quiser mexer nesse tamanho, você pode mexer bem aqui, ó. Fechou a tela de novo, professor. Eu copiei, né, aquele código de incorporação, colei aqui e ele criou aqui, ó. Ele traz através dessa tag chamada iframe aqui do HTML. E aí ele traz um monte de coisa aqui que inclusive dá para alterar. Por exemplo, se a gente mexer aqui no widget, que é largura, ele está com uma largura aqui de 873. Se eu quiser menos largo esse vídeo aqui, ó, que ficou muito grande, eu mexo aqui. Só que ele não vai ficar, tem que manter a proporção. Aí eu não saberia como calcular isso daqui. Mas se eu diminuir, ó, isso aqui, ó, ele não vai manter a proporção porque eu tenho que diminuir aqui. Diminuir aqui também. Aí ele colocou o vídeo aqui.
Aí ele tem aqui uma tag chamada frame border, que é a borda do frame que está em 0, mas se eu botar aqui, ele vai colocar uma borda aqui, ó, ao redor, que não faz tanto sentido também, mas só para dizer que tem essa opção. Eu acho que isso aqui está habilitando que dá para colocar no full screen, deixa eu ver aqui. Então, como eu tirei esse código, deixa eu voltar ele aqui. Ah, não. Ah, tá. Esse código aqui, ó, habilitado Allow Full Screen, significa que esse botão de full screen fica funcionando aqui para eu clicar e aparecer em tela inteira. Não tá dando certo aqui porque ele tá nessa janelinha. Então, essa foi uma Professor, base. Oi? eu incorporei um vídeo aqui no HTML, só que ele está dando vídeo indisponível. Aí manda clicar para ver no YouTube. Sim, quando isso daí acontece, tem alguma coisa de direito autoral. Ah, é Ele perfeito. não deixa, não permite incorporar fora. Aí Entendi. não funciona. Perfeito. É Beleza. problema de quem postou. Problema não, assim, foi a opção de quem postou o vídeo, né? Não Entendi. queria que Entendi. incorporasse aí o YouTube dessa possibilidade. Tá, então o que a gente tem aqui, né? Menu. Você vê que as coisas estão indo tudo para baixo, né? Como a gente ainda não consegue mexer muito em margem, em posição, então a gente vai fazendo, vai tudo indo para baixo, não tem nada aqui para o lado, por exemplo. Então vai indo para baixo, imagem, link, um título, uma lista com ordem, nomes negritos, itálico, vídeo, então tudo indo para baixo. Deixa eu só ver aqui se ainda tem mais alguma coisa de HTML, mas eu acho que é isso. Dá até para ver logo ainda um pouquinho, ainda tem um tempo. Dá para ver um pouquinho de básico de CSS, pelo menos como criar o arquivo. Como eu disse na última aula, quando você vai nesse site aqui, W3C, lá na lateral esquerda, você vai lá no menu HTML, lá na lateral esquerda, ele te mostra um monte de código. Deixa eu até entrar aqui para eu lembrar se tem mais alguma coisa. W3C, não, W3 School, na verdade. W3 School. W3C é o negócio lá que não é como se fosse tipo um órgão que regula assim, alguma coisa em relação a isso, né? Tanto que quando você quer tirar uma certificação, existe lá na W3C uma certificação. Básico, elemento, tributo. Faltou duas coisas importantes, que é formulário, mas isso a gente vai ver depois, porque é bom já ver o formulário. Formulário é tipo tela de login, né, para você criar. A gente vai ver a gente já vai ver formulário e estilizar ele ao mesmo tempo. Tá, então bora ver aqui o básico de CSS só para apresentar. Como é que a gente faz para estilizar isso daqui, para mudar cor, para mudar tamanho, para criar estilos aqui? Tem três formas de usar CSS. Tem a forma que a gente chama de inline, que é quando você coloca um CSS dentro da própria tag. Eu não recomendo fazer muito isso, inclusive isso é uma coisa muito antiga. Eu acho que ninguém usa mais isso, mas eu vou explicar só a nível de informação. Você tem aqui uma tag chamada nave. Eu vou fazer com H, fazer com H2 aqui.
O Visual Code não está aparecendo, professor. Tá. Eu tenho aqui o H2, né? Eu quero mudar a cor desse título. Com CSS inline, aqui dentro do H2, eu vou escrever style. Aí aqui dentro eu vou escrever o atributo para mudar a cor, que é color. E eu vou dar uma cor aqui. Mas essa cor tá muito ruim. Depois que eu escolho uma cor aqui no VS Code, ele aparece esse quadradinho. E se eu passar o mouse, eu consigo trocar essa cor. E aqui você consegue várias cores. Ó, só arrastar aqui. E escolher mais claro, mais escuro. Vou botar uma cor bem forte aqui para aparecer. Então, com CSS inline, eu escrevo style, ele completa, e aqui dentro eu coloco um atributo. Eu escrevi color, e ele me deu uma lista de cor, eu cliquei em qualquer uma, depois eu vim aqui e alterei. O que ele escreveu aqui? Ele escreveu o código RGB da cor. Mas se eu quiser botar aqui um código em hexadecimal, de cor também funciona. Código em hexadecimal são 6 caracteres com o jogo da velha. Então, o jogo da velha, 6, e ele bota uma cor aqui. Ele está sinalizando que está errado aqui, né? Porque sobrou esse parêntese aqui. Esse parêntese não é para estar aqui. Agora trocou a cor. Quando tem código RGB, ele vem num formato diferente. Formato hexadecimal é só botar jogo da velha e 6 letras ou números. Eu botei aleatório, esse meu aleatório foi amarelo. Mas quando é código RGB, ele vem nesse formato aqui, ó. RGB, abre parêntese, tem 3 números aqui, 3 números, às vezes 3 números aqui e 3 aqui. Se eu botar 0 em tudo, ele é preto. Se eu não me engano, se eu botar 255 em tudo, ele é branco. 255 é o máximo e 0 é o mínimo, né? Então, vou botar um aleatório. Professor, tem alguma diferença da paleta de cores do RGB e do hexadecimal? Não, é porque o padrão aqui, ele vem no RGB mesmo. Na verdade, eu acho que deve ter diferença de tom, assim. Porque o RGB deve ter mais cores, mas eu não tenho certeza. Eu posso pesquisar depois para te falar. Tá ok. Se você quiser saber mais cores, você pode escrever no Google tabela de cores hexadecimal. Ele vai te mostrar uma lista com várias. Ou às vezes, se você vê uma cor em algum lugar, existem alguns plugins que te ajudam a escolher cor. Por exemplo, tem um que chama Adobe Color. Adobe Color. Lá você tem uma paleta de cores lá. Você escolhe tons de cores e ele te dá um código. Aí você pega esse código e cola aqui. Agora eu não sei, deixa eu pesquisar aqui porque eu não lembro qual que é a ordem, se é o hexadecimal ou se é o RGB que tem mais. Bora ver aqui. Os dois são de base 16, então os dois têm o mesmo. Os dois têm o mesmo número de cor. Tem uma outra forma de fazer, mas essa não é muito recomendável, só a nível de informação, que é escrever a cor aqui mesmo. Por exemplo, se eu boto red aqui, ele bota vermelho, só que por que não é bom fazer desse jeito? Porque ele não tem muita variação, sabe? Ele é um vermelho só. A não ser que você escolha por aqui. Às vezes ele dá alguns tons aqui depois que você escreve color. Ele tem alguns tons prévios aqui, ó, e com nome, ó, brown, blue. Então ele tem alguns aqui pré-definidos, né? Azul, Alice Blue.
mas não é muito recomendável escrever, é muito melhor pegar o tom por aqui. Então, essa é a primeira forma de fazer CSS. Eu não recomendo muito inline, porque ele está escrevendo na própria tag. Para você achar isso daqui num arquivo gigantesco, às vezes pode ser que dê trabalho. Então, não é a forma como a gente faz. Normalmente, isso daqui, se for para usar isso, é para você usar numa coisa assim muito específica. Você não quer encher seu CSS de código, você quer só que isso daqui tenha uma cor diferente, é muito específico, aí você pode botar um style aqui e depois cola. Mas qual que é o certo de fazer? É a gente fazer pelo CSS. E aí tem duas formas de... Na verdade, isso aqui também é CSS, mas eu digo que as outras duas formas são as seguintes. Ou você cria um arquivo CSS separado, ou você cria uma tag CSS dentro desse HTML. Então, se eu quiser criar um CSS dentro desse HTML, eu vou escrever a tag style aqui dentro do head. Ó. Escrevi style. Então, tudo que eu fizer aqui dentro, ele vai ser estilo, né? Ele vai ser CSS. Então, como é que eu faço para alterar a cor desse H2 aqui? Eu posso fazer H2 aqui. Isso daqui que eu vou fazer agora, a gente chama de seletor. Vou criar um seletor aqui. O que é um seletor? Escrevi o nome da tag, abri sinal de chave. Quando eu abro o sinal de chave, ele já fecha automático. Eu dou um Enter. Isso daqui é um seletor. Criei um seletor. Aqui dentro do seletor, eu vou colocar uma propriedade. Qual é a propriedade? Propriedade color. E aí eu escolho uma cor. Então, o que ele entendeu? Ele entendeu que na tag H2 eu quero que seja essa cor. Qual é o problema de fazer assim? Isso daqui nem é tanto um problema, porque como eu fiz um H2 aqui, normalmente eu não vou ter muitos H2 dentro da página. Agora, imagina que eu tenho aqui 2 parágrafos. Para o compartilhamento, professor. Imagina que eu tenho 2 parágrafos aqui, ó. Escrevi do meu nome aqui em 2 parágrafos aqui, ó. Imagina que eu quero mudar a cor dessa letra. Aí eu venho aqui, né? P, colo, mudei a cor. Aí o que acontece? Ele mudou a cor dos dois, ó. Só que eu não quero mudar a cor dos dois, eu quero mudar só a cor de um, só desse daqui de baixo. Então esse que é o problema de você botar a tag já aqui. Normalmente não é assim que a gente faz, né? A gente sinaliza com algum nome aqui dentro, que é o que a gente fez lá no início com a classe, com a div classe, né? Então, eu quero trocar só a cor desse segundo. Então, eu vou colocar que esse segundo aqui, ele tem uma classe chamada de azul, que é para dizer que esse nome vai ficar azul. E aí, aqui dentro, eu não vou puxar pelo P. Na verdade, eu posso fazer isso aqui para o P, para eu transformar esse P padrão. Por exemplo, eu quero que esse P tenha uma cor padrão, que vai ser um cinza quase preto, ó. Então, todos os parágrafos do meu site inteiro, eles vão ter uma cor, um cinza quase preto. Mas eu quero que esse aqui em específico seja azul. Então, eu crio um seletor para essa classe, chamada azul, né? Por que eu botei um ponto aqui na frente? Porque isso daqui não é tag. Quando é tag, não precisa botar ponto. Quando é classe, como é o caso daqui, que é uma classe azul, eu preciso botar um ponto aqui na frente para ele entender que é uma classe azul. Então, a classe azul, só ela e não todo o resto do parágrafo, eu quero azul. E aí ele fica desse jeito, ó. Esse daqui cinza, que é o parágrafo inteiro, e só esse daqui tá azul, porque foi ele quem eu sinalizei com a classe azul. Então isso daqui, a classe, ela serve para isso, para você identificar alguma coisa específica que você quer mudar, para não ter que mudar a tag inteira.
se eu quiser mexer na estrutura inteira, eu posso fazer dessa forma aqui. Por exemplo, eu quero que o meu documento inteiro tenha só um tipo de fonte. Então, o corpo do meu documento inteiro, que é body, eu quero que ele tenha só um tipo de fonte. Eu quero que ele tenha uma fonte da família. Tem algumas opções de fonte aqui padrão no VS Code, no CSS, mas a gente pode ver em outras aulas também como que baixa a fonte, como que pega a fonte da internet. Mas eu vou botar essa Verdana aqui, essa família da Verdana. Então, o que eu estou falando aqui para o CSS? O body, ou seja, o corpo do meu documento inteiro, eu quero que ele tenha fonte family, essa família aqui. Então, já mudou aqui, ó. Já mudou as fontes. Toda a fonte aqui virou essa mesma fonte. E aí, se você quiser mudar alguma coisa, alguma fonte específica, depois você muda usando classe. Mas o padrão é que o body é essa fonte aqui. Por padrão, eu posso querer também que ela tenha um tamanho, font size. Eu quero que ela tenha tamanho de 14, não, 16, por exemplo. Esse px aqui é uma unidade, né, pixels. Então eu quero que as fontes inteiras sejam 16. Ó, você vê que ele aumenta, né? Existem várias medidas, a gente vai ver em outras aulas. Existe, por exemplo, o PT. Existe o REM. Parece que existe o EM também. A gente vai ver a diferença deles. Então, o CSS é mais difícil de gravar porque tem muito mais código. Tanto que quando eu escrevo uma coisa aqui, olha, aparece vários, olha. Isso aqui tudo é código. Esse aqui, por exemplo, font weight, é a espessura da fonte. É a forma do CSS de negritar. Então, se eu boto aqui 700, olha, ele deixa bastante negrito. Então, a forma do CSS fazer negrito é font weight. Deixa eu ver se tem algum outro. Tá, por enquanto é esses. E se eu quiser que o H1, eu apaguei o H1 daqui. Se eu quiser que esse H1 ele tenha uma caixa, né? Que foi o que eu fiz no início aqui. Vou fazer aqui com H1 mesmo. Isso daqui é uma coisa que a gente vai usar muito, principalmente para enxergar as caixas. Eu sempre coloco uma corzinha para enxergar a caixa, que é o background color. E eu dou uma cor para conseguir enxergar. Ó, eu coloquei uma espécie de um fundo, né, aqui atrás, background color. E o próprio background, ele tem vários, ó, a gente vai ver nas próximas aulas aqui o que faz cada um desses aqui. Background, imagem, position, repeat, size. Não vamos ver todos, mas os principais aqui de background. Uma coisa importante também são as margens. Então, quando eu escrevo margem, margem topo, margem bottom, margem na esquerda, na direita. Parou o compartilhamento de novo, professor. Então, só para resumir, como é que escreve CSS? Coloco aonde eu quero mexer.
Por exemplo, eu quero mexer num parágrafo. Pode botar o P aqui. Quero mexer na classe de um parágrafo. Bota ponto o nome da classe. Quero mexer numa tag inteira, por exemplo, no header inteiro aqui. Eu quero que o header inteiro tenha fonte no tamanho 14. Font size, tamanho 14. Aí ele mexe, vai ter font size só dentro do head aqui, ó. Só aqui vai ter fonte 14. Essa é a forma de fazer CSS dentro do HTML. Você cria a tag estilo entre o abrir o head e o fechar o head. Aí existe a terceira forma, né? Que é uma forma da mais usada, na verdade, que é criando um arquivo externo de CSS. Como é que faz isso? Aqui onde a gente criou um arquivo de HTML, ó, bem aqui onde a gente criou o arquivo de HTML, no sinal de mais, clica no sinal de mais e aqui eu vou escrever o nome do meu arquivo. Normalmente o arquivo padrão de CSS a gente chama ele de style e aí .css. Quando você coloca o .css, o programa ele já bota aqui um jogo da velha para te sinalizar que se trata de um arquivo CSS. Esse símbolo de menor e maior é o símbolo do HTML. Esse símbolo aqui é o símbolo do CSS. E, por exemplo, quando você faz alguma coisa .js, esse JS é o símbolo do JavaScript. Então, toda vez que você bota uma extensão, o programa aqui ele já bota, né, o ícone correspondente. Então, quando eu abrir um arquivo de CSS aqui, ele mostra para mim, ó, uma página em branco. E aqui eu começo a fazer a mesma coisa que eu fiz lá. Por exemplo, se eu quiser botar um plano de fundo no meu documento inteiro, abrir um seletor aqui, né, de body, abre chave, escrevo background color, colocar uma cor, um bege aqui, e aí eu vou ver como ficou aqui. Por que não ficou bege o plano de fundo aqui se eu coloquei lá para ficar bege? Porque eu preciso fazer uma conexão entre esses dois arquivos. Eles não sabem que um existe. Um não sabe que o outro existe, né? O index não sabe que o style existe e vice-versa. Como é que faz para linkar eles? Aqui dentro do head, que é a parte do HTML onde a gente faz esse tipo de configuração, a gente vai escrever link, essa terceira opção aqui, ó, link CSS. E aí, quando eu boto o link CSS, ele me diz assim, ó, link, rel, style, sheet, ou seja, é um link do tipo estilo, e ele tem um href. O que é o href? É da onde ele está puxando o link. Como é o nome, qual é o endereço? Aqui ele está perguntando, qual que é o endereço? O endereço, como ele está na pasta raiz aqui, o meu arquivo style, não preciso fazer aquilo de botar pasta antes, né? É só eu escrever o nome do arquivo, que é style.css. Tem gente que bota no português. Se fosse no português, ia ficar assim, ó, estilo.css. E aí, eu vou botar uma cor mais forte para perceber ali como deu certo. Na verdade, não deu, né? Por aqui. Onde foi que eu errei? Style.css. Deixa eu ver. Falaram aí no chat, professor. Deixa eu ver. Ah, botei na pasta errada, né? É verdade. Olha só aqui, ó. Acontece às vezes. Eu criei o style dentro da pasta img. Eu vou puxar ele aqui para fora. Deixa eu botar de novo a cor aqui. Eu achei que estava dentro, estava fora. Ó, tá dentro da pasta img. Eu vou puxar ele aqui para fora para não ficar dentro da pasta. E aí, agora sim, esse endereço aqui está correto. Agora esse endereço está correto, porque ele estava dentro da pasta img. Aí ele colocou o background aqui, né? Verde. Então, por enquanto, a nossa página aqui, ela tá feia assim mesmo, porque tem basicamente só HTML aqui, né? A gente não mexeu em margem, não mexeu em estrutura, não criou o tamanho de caixa, então tá só jogado aqui
Por isso que a gente fala que o HTML é o esqueleto, né? Então tá só o esqueleto aqui de textos e essa corzinha aqui, que é a única coisa que eu botei de CSS. Então, esse arquivo aqui, a gente vai adicionando vários CSS aqui. Se eu quiser mexer no parágrafo, eu crio um aqui. Se eu quiser mexer lá na classe, eu crio aqui. E esse código ele vai embora para baixo. Lá na última aula a gente vai ver que esse código ele vai ficar bem grande, porque a gente já vai mexer em muita coisa depois. E aqui dentro a gente vai botando os atributos, né? Então, o nome disso daqui é seletor. Quando eu falar abre um novo seletor para mudar a cor de uma caixa. Aí você já sabe que é para escrever isso daqui e abrir chave. Isso daqui é um seletor. E essa daqui é a propriedade do seletor. Propriedade background color. E a gente vai ver muito mais códigos. O CSS ele é muito maior do que os códigos HTML. E isso daqui, se a gente fosse organizar essa pasta aqui, como se fosse um site grande, o que a gente teria criado? Normalmente, as imagens ficam numa pasta chamada IMG, o CSS fica numa pasta chamada CSS ou estilo, e o JavaScript fica numa pasta chamada... e o JavaScript fica numa pasta chamada JS. E aí os arquivos do site ficam aqui na raiz mesmo, do lado do index aqui. E aí esse aqui eu botaria, por exemplo, aqui dentro de CSS, se a gente quisesse fazer mais organizado. Porque depois dá para... Se tiver muito arquivo nessa área aqui, vários arquivos, depois fica fácil de ir clicando nessas setinhas aqui e ir expandindo e ir recolhendo. E dessa forma a gente fica mais organizado. Então você vai expandindo para ver o que tem, né? Abre, mexe, aí depois você fecha e recolhe. E aí dessa forma você se acha melhor aqui na organização dos arquivos. Então eu vou deixar dessa forma aqui. Só a página da internet aqui. O que for CSS eu vou botar aqui dentro. E o que for imagem eu vou botar aqui dentro da pasta de imagem. Na próxima semana a gente vai ter uma palestra aqui na faculdade sobre um assunto muito interessante que tem a ver com inteligência artificial. E vai ser, parece que na terça-feira, que é no dia de quem tem aula na terça-feira. E aí a Josi pediu para eu avisar vocês, porque aí vocês podem aparecer, por exemplo, na terça-feira da semana que vem, para assistir essa palestra, porque vai ser bem interessante. Parece que o assunto é... Agora eu esqueci, mas é alguma coisa sobre criar produtos usando IA, que tem a ver com a disciplina que eu estou até ensinando para eles na aula de amanhã, que é de sistemas de informação. Então, assim, eu acho que vale muito a pena e eu acho que vai contar hora complementar, né? Então, parece que vocês precisam disso aqui na faculdade, né? E aí é interessante assistir para já ir contando essas horas aí. Deixa eu ler o comentário aqui. O Wilton mandou um site que ele fez. Bora olhar aqui. Bora analisar aqui o site do... a Josi não apareceu hoje, não tem recado. Não tem esporro para vocês aí. Aqui a gente tem um menu, né? Quando passa o mouse ele cresce, a gente vai aprender como é que faz isso, né? Esse efeitozinho aqui de quando passa o mouse ele cresce um pouco. Dá para passar o mouse e trocar de cor, também é bem legal. Também faz isso nos programas, né? Isso daqui... Ah, tá. É imagem, né? Isso daqui é GIF, é? Porque tá com muita qualidade para ser GIF. Ou será que é animação com CSS? Se eu fosse arriscar, eu diria que é imagem, animação com CSS. Se bem que... Porque GIF é muito ruim, a imagem de GIF. Não deve ser GIF, não. Aqui também tem os efeitos, né? Quando eu passo o mouse. Aí tem um rodapé aqui, né?
Professor, no caso ali dessa página aí, tem aquelas duas colunas aí, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, e ele centralizou tudo aí nesse quadradinho, que nem o senhor tinha falado lá no início da aula, né? Sim. No caso, esse quadradinho seria uma div? Esses quadradinhos eles podem ser div, sim. Eu faria com div, porque. Mas pode ser seção também. Eu acho que eu não faria com seção, não. Eu faria com div mesmo, genérico. Deixa eu ver como foi feito isso daqui. Eles são divs, sim, ó. Div class card. Eles têm uma classe chamada card. E aí cada um quadrado desse é uma div. Uhum. Aí ele botou as Eles divs todos estão dentro de dentro. uma section. Essa parte aqui é uma section. Essa parte grande aqui é uma section. Podia ser Perfeito. um main, mas é uma section, tá bom. Ó, o header dele começa aqui, acaba aqui. Dentro do header ele tem uma navegação aqui que tem 3 links, né? Que são esses 3 links aqui de cima. Esses planetas são imagens, né? Agora tem que ver como que ele animou. Acho que ele animou com CSS. Porque dá para fazer animação com CSS também. Parou o compartilhamento de novo, professor. Quero descobrir se isso é do meu computador. Não é possível, velho. Tá bem organizado esse código aqui. Tá comentado. E aqui embaixo ele fez um footer, ó. Que tem uma imagem, que ele repete a logomarca. E ele tem um tamanho. Ele botou o tamanho na própria tag aqui. E esses cards ele chamou de card container, né? Esses cards aqui são card container. Aí ele botou isso daqui. Ele botou o link. É um botão. Isso daqui são botões, né? Tem várias formas de fazer isso daqui. Pode ser botão, ou você pode criar uma div também que transforma em link e acaba sendo um botão. Pode ser um input, a gente vai ver isso na última aula também. Legal. Ô Wilton, esse daí é GIF é que se mexe? Como foi que você fez isso? Foi com CSS a animação? Nossa, velho, não tô acreditando que é GIF, porque normalmente GIF tem uma qualidade muito, muito feia, né? É verdade, é porque eu tinha olhado. Ah, tá, porque eu olhei esse aqui, aí eu vi aqui PNG, eu achei que era um PNG, mas é GIF também aqui, ó. GIF. Ah, não tá aparecendo, né? O código. Tava escrito lá no código. Bem aqui, eu tinha olhado esse primeiro aqui, aí eu pensei, nossa, é um PNG, ele deve ter animado com o CSS. Mas na verdade não, é porque tá bem aqui a partir desse, ó, GIF. Acho que tava bem recortado esse GIF. Normalmente a borda dele fica uns tracejados estranhos. Deve ser GIF de 32 bits. Ah, o seu abriu em branco, né? Porque o meu tem. Eu achei que era do site, mas é porque é do meu tema aqui do Chrome, que é. Eu só uso o tema escuro, né? Porque minha vista tem problema de vista, eu só uso o tema escuro. Eu vou botar o código de tudo que a gente fez aqui no comentário para vocês deixarem salvo aí nos seus Visual Studio Code. E aí, caso vocês queiram ir testando alguma coisa também, porque. E mudando coisa. Uma coisa que ensina muito é você escrever para ver o que faz e depois você apaga, né? Principalmente com CSS. Escreve alguma coisa ali no CSS
coloca lá o atributo, vê o que mudou. Se você perceber que não mudou nada, você tenta outro código. Vou colar aqui o código. Aí, coloque no seu Visual Studio Code, deixa salvo aí. Na próxima aula a gente vai ver coisas mais avançadas. A próxima aula vai ter muita coisa. Muita coisa. Então, eu recomendo que vocês treinem essa semana aí. Quem nunca teve contato, né? Porque tem um pessoal que já entende aqui. Quem nunca teve contato, ficar treinando, escrevendo de novo as tags, cria essa estrutura básica, se acostuma a escrever, porque às vezes a gente comete muito erro escrevendo, às vezes falta letra e aí não funciona, a gente não entende por que não funciona, é porque está faltando letra. Uma coisinha que você esquece, dá tudo errado nos códigos. Então, e o programa te avisa onde está errado, então é fácil de descobrir hoje em dia, está mais fácil. Professor, essas aulas de terça-feira a gente também podemos também assistir? Olha, parece que sim, eu só não sei se vocês recebem elas, né? Vocês recebem? Não estou lembrado. Não estou lembrado se compartilham lá no grupo também. É porque eu já ouvi a Antes a Josi gente falar. recebia. Como? Antes a gente recebia, agora não recebe mais não. Ah, entendi. É porque essa aula de amanhã, ela é a última aula do curso. Então, se bem que é uma aula de sistema de informação, eu acho que nem seria tão ruim assim vocês assistirem. Não é aquele tipo de conteúdo que você precisa de muito background para entender, entendeu? Sabe? A gente só está fazendo alguns estudos de caso de como o sistema de informação ajuda a resolver problemas humanos. Então, por hoje era isso, pessoal. Até a próxima aula. A gente vai entrar bem a fundo em CSS, a gente vai criar a estrutura do site. E aí, realmente, agora vai ficar... Na próxima aula vai ficar com cara de site, assim, divididos, quadrados, e ter as seções, etc. E a gente vai ver coisas mais avançadas. Beleza? Obrigado por todo mundo ter vindo aí. Boa noite, bom descanso para todos. Pode encerrar a live.